gente! Estamos começando mais um episódio do Se Quiser Pode, onde aqui você pode fofocar, pode falar, pode chorar e também pode falar de profissão. Eu sou a Mafer. E eu sou a Rai, e hoje nós vamos falar sobre as diversas áreas de atuação de um profissional da comunicação, porque que é craque, joga em qualquer lugar, né, gente? Os nossos convidados de hoje são muito especiais, então nós estamos aqui com o Leandro Nigri, jornalista, eu vou ler minha colinha para eu não errar, gente. Jornalista especializado em mídias digitais, impressa, redator publicitário sênior da Audi Comunicação e idealizador do blog Papai Educa, certo? Certíssimo. Tudo bom? E a professora e jornalista da Escola de Comunicação, Gisele Tomé. Tudo bem, Pro? Tudo bem. Prazer ter vocês aqui, gente. Vamos lá, vamos conhecê-los um pouquinho. Vamos falar sobre a carreira de vocês. Quanto tempo. Formado, de profissão. O André é egresso da Escola de Comunicação também, né? Sou daqui. Primeiramente, obrigado pelo convite, mas eu gostaria de deixar a Gi falar primeiro. Ai, meu Deus. Quanto tempo é uma pergunta meio chata, assim. Nós estávamos aqui lembrando, né? Eu e o Leandro, nós trabalhamos juntos no Jornal Imparcial. O Leandro está falando aqui que ele já completou a maioridade, 18 anos de formado, né? E eu estava lembrando que eu sou da segunda turma daqui da Escola de Comunicação, não façam as contas, mas tem alguns aninhos por aí. Então eu passei pelo Jornal Imparcial, passei por assessoria de imprensa, até chegar aqui na faculdade. Bom, a minha carreira praticamente foi construída dentro da mídia impressa, né? Eu me formei, já trabalhava no Jornal Imparcial. Tinha feito alguns trabalhos antes, mas também para mídia digital, escrever para site, blog, alguma coisa assim. E fiquei no Jornal Imparcial durante 17 anos. E do Jornal Imparcial, aí agora migrei para a Audi Comunicação, onde eu sou redator publicitário. Que legal. Fui experimentar um pouquinho da publicidade, a leveza da publicidade, né? Deixar um pouquinho a loucura do jornalismo diário da redação. E aí, gente, pensando no tema do nosso episódio, né? Que é craque, joga em qualquer lugar. Vocês realmente acham que existe um leque amplo para a atuação de comunicólogos hoje em dia? Um leque amplo que a gente fala assim, fugindo um pouco do que as pessoas já conhecem do tradicional para um jornalista ou para um publicitário? Eu acredito que sim, né? Hoje a gente tem muitas mídias à disposição, né? Então existe produto para ser entregue dentro da comunicação para tudo quanto é público. Então cabe a esse profissional também se adaptar, né? A gente vê uma transformação de mercado, né? Uma dissolução, não sei se esse talvez seria o termo correto, mas o jornal impresso, por exemplo, ele foi perdendo um pouco de espaço, enquanto a gente vê as mídias digitais numa ascensão muito crescente, né? Então, acompanhar essa transformação para que você possa estar inserido sempre no universo da comunicação, mas espaço tem. E eu acho que nunca teve tão junto e tão misturado, né, na parte da comunicação, igual o Leandro, jornalista. Hoje ele trabalha numa agência de publicidade. Anos atrás, na minha época, né, a gente já via como coisas assim, cada um no seu galho, né, no seu quadrado. Como se nenhum fizesse o outro trabalho, né? E hoje não, hoje se complementam, né, e você vai aprendendo um pouco daquela outra área, então tudo dentro da comunicação e você vai se encaixando, né. Então, acho que dá uma oportunidade, amplia, né, as oportunidades. Ontem a gente estava tendo apresentações do ENEP, da galera aqui da comunicação. E aí, eu e o Vini, a gente apresentou 3 trabalhos. E foi engraçado que um era relacionado às redes sociais, o outro impresso e outro TV. E aí, uma das perguntas que o pessoal fez foi isso, né? Tipo, qual é a maior diferença que vocês percebem? E aí, o que a gente falou foi que no nosso ver, continua sendo jornalismo. Só é um meio diferente. Eu acho que isso que é o mais legal. Mas ainda tem muitas pessoas que não entendem isso, né? Que tem uma cabeça um pouco fechada para isso. Um jornalista não pode trabalhar numa agência publicitária. Que isso? Tem a visão do jornalista de bancada, Sim. né? O jornalista que está lá apresentando o jornal e tudo mais. Mas dá para perceber nitidamente, vendo desse lado da publicidade. Porque eu sou estudante de publicidade, a Rai de jornalismo, e eu consigo ver nitidamente essa divisão de pensamento das pessoas do lado de fora,
né? E quando a gente está aqui dentro da Escola de Comunicação, acho que aqui mais ainda, né? Que a gente percebe como a fusão dessas duas profissões agrega no nosso currículo pessoal e na nossa vivência de faculdade mesmo. Muito, né? E você, por exemplo, fazendo estágio, né, da parte da publicidade, Sim. mas você está em vários projetos também dentro do jornalismo e vice-versa, né? Os alunos do jornalismo, do marketing também, Sim. né? Sempre experimentando. E se você pegar, por exemplo, dentro de um jornal impresso, onde fiquei 17 anos lá, o marketing e o jornalismo, eles caminhavam de forma conjunta. Um não vive sem o outro, né? Na distribuição, mesmo que ainda cada um com a sua distribuição de conteúdo, é um caminhar contínuo ali, né? Um depende do outro para seguir em frente. Uhum. E eu acho que isso é o que faz com que a gente esteja preparado. Eu acho que a partir do momento, assim, quando a gente sai da faculdade, falo que o mercado é o que realmente prepara a gente, é onde a água vai batendo ali, então você precisa aprender a nadar, né? E aí a gente vai entendendo todas as possibilidades dentro de uma empresa, por exemplo. Eu posso continuar sendo jornalista e desenvolver um trabalho numa empresa de comunicação do mercado publicitário, por exemplo. Sim. Muito bom ter essa visão. Sim, é interessante. A Pro comentou que na época dela, eu estou reproduzindo as palavras dela, viu, gente? Era cada um no seu quadrado. E as coisas foram mudando com o passar dos anos. Vocês acham que, vamos dizer assim, o jornalismo ou a publicidade, eles se adaptaram a essas mudanças ou foram agregadas à profissão? Tipo assim, a essência. Uma boa pergunta, né? Bom, não sei se eu vou saber responder, mas eu acho que são as necessidades do trabalho, né? Então, você está ali trabalhando, surgiu uma necessidade, né, de fazer alguma ação ali. Você começa a se envolver e daqui a pouco, quando você vê, você já está, né, fazendo parte ali de vários projetos, de várias ações, né? Então, eu acho que a ação mesmo, né, Leandro? A gente está trabalhando ali, vai tendo aquelas necessidades e você vai se adaptando, né, ao mercado, às necessidades do trabalho. Uhum. Eu mesmo como jornalista de impresso, quando eu me vi, eu estava trabalhando com influência digital. Então, e aconteceu de uma forma muito despretensiosa mesmo, assim, né? Eu tinha um Instagram comum, como todo mundo, e postava fotos, eu tinha um filho só na época, eu postava foto com o meu filho. E eu percebi que os meus textos começaram a ter um alcance diferente do que eu imaginava, assim, né? E comentários, e pessoas estranhas, assim, a gente tinha rede social e não estava acostumado com essa questão, essa aproximação de gente... Hoje é muito comum, né? Hoje é muito comum, mas de gente desconhecida, né? E aí foi vindo, então, quando eu percebi, eu já estava dentro do impresso, mas trabalhando com outro tipo de mídia, já oferecendo um outro produto e transformando isso num novo trabalho. E sendo jornalista, não deixando de ser Exato. Jornalista. E aí você tem um blog, né? Explica um pouquinho pra gente. Tem o blog e tem o perfil Pais e Filhos, certo? O Papai Educa. Papai Educa. Isso. Eu sou parceiro da revista Pais e Filhos, né? E dentro do Jornal Imparcial, enfim, como eu disse, a coisa aconteceu de forma despretensiosa. Criei o canal no Instagram. A minha conta pessoal acabou se tornando Papai Educa, porque foi chegando pessoas. De repente, sei lá, eu deveria ter 500 pessoas seguindo, de repente tinha 2, 3, 5, 10, 20 mil seguidores. Então, aconteceu de uma forma muito rápida, assim, né? Hoje já deu dá mais uma tranquilizada. E era um terreno muito árido para se falar de paternidade. Hoje fala-se muito mais. Isso foi em 2016, 2017. E da visão do pai também, né? Que isso é muito interessante, porque a gente vê muitas mães falando sobre isso, poucos pais ainda abordando esse assunto. Então, assim, aconteceu e quando vi, o negócio já estava rolando, né? Desculpa, como foi a sua pergunta? Porque tem o blog também, o blog. Né? Sim. E aí, então, assim, a partir disso, eu criei um blog. Falei assim, vou escrever, já que os textos... Achava que era muito pesado você ler texto em Instagram, aquele monte de coisa. Então, os textos mais densos eu comecei a postar no blog. E aí, em fevereiro de 2017, eu lancei o blog Papai Educa, e tá aí até hoje, com conteúdos jornalísticos, né, de educação, saúde, tal, e também com os meus textos pessoais, meus artigos pessoais. E a parceria com a revista.
e a parceria com a revista, né? Aí, durante esse período, eu já fui estreitando um laço com a revista Pais e Filhos, tive artigos publicados em âmbito nacional, os artigos sobem para o blog, para o site da Pais e Filhos também. Então, houve esse acolhimento e a minha entrega, acho que compatível, e fui participando dos seminários e me envolvendo. Agora acontece um outro seminário no dia 17 de novembro, estarei lá em São Paulo. E muita coisa aconteceu desde então, assim, sabe? Fui mergulhando, né? E aí até o impresso não foi perdendo gosto para mim, mas eu fui me interessando por outras coisas e essas coisas se tornaram mais interessantes do que aquilo que eu de fato fazia. E não parei mais. Que bom, é muito legal. A gente fala stalkear, né? Mas assim, pulsar um pouquinho pelo Instagram e achar pessoas que saíram daqui, né? Porque é egresso da Escola de Comunicação, inclusive vai voltar como palestrante agora na 10ª jornada, né? Cujo o conceito criativo é craque, que é craque, joga em qualquer lugar. E tendo essa visão mesmo, de ser um profissional, um comunicólogo e voltar para falar sobre isso, né, para pessoas que ainda estão, né, no âmbito da faculdade, que a gente vai acompanhar, né, o evento, tudo, mas falando sobre isso, sobre esse sentido. E quando a gente é aluno, a gente não tem essa visão, é claro, porque existe muita expectativa, né? Quando a gente é aluno, a gente fica pensando, meu Deus, no que eu vou trabalhar, no que de fato eu vou me consolidar, e na verdade, assim, as coisas vão acontecendo de uma forma tão orgânica que nada é muito planejado. E vai acontecendo, de repente aparece uma outra oportunidade, você migra e você faz. Eu acho que o mais importante é você fazer o que gosta e estar preparado. Estar preparado e criar as suas alternativas também, né? Porque o Leandro, por exemplo, ele na época da faculdade já fazia estágio, daí tudo que foi surgindo ele foi abraçando e até hoje continua, né? A gente continua sempre abraçando, né? A gente não pode parar, né? Então o Leandro foi abraçando, surgiu a oportunidade de uma parceria com a revista. Abraço, surgiu a oportunidade, né? Então, assim, a gente não pode dar as costas para as oportunidades. Então, a gente também tem que estar preparado e criando também essas oportunidades, né? Com certeza. Sim. A gente está falando bastante de áreas de atuação para o jornalista. Vocês conseguem pontuar áreas de atuação diferentes, digamos assim, do tradicional para um publicitário ou profissional de marketing? Eu falo por mim mesmo, não tenho muita essa visão. Eu também faço não estágio tenho. com as meninas na agência, então sou eu como aluna de jornalismo e as três como alunas de publicidade. Então, às vezes a gente fica, mas vocês fazem isso? A gente também faz. A gente estava falando esses dias do termo lead. O lead no jornalismo é uma coisa, para publicidade lead na publicidade é outra. totalmente diferente. Assim, essa visão da gente estagiando no mesmo lugar, a gente está aprendendo junto, ali vivendo junto. Mas é engraçado porque acontece a fusão dos dois cursos. Aí eu falei, mas lead na publicidade a nossa camiseta de meio jornalista, tá? O lead já foi, só falta o resto. E aí elas, tipo, mas por que lead? O que tem a ver? Na minha cabeça, o lead não é um possível cliente? Aí ela falou, não, o lead é tipo alguém que vê e que procura. Começo da matéria. Eu já ia reprovar, você ia voltar um termo. Não expliquei isso, mas foi a minha explicação, não foi isso. E aí que é importante, né, vocês estarem estagiando e estarem trocando essas experiências, né, que um vai entendendo um pouquinho do que o outro faz, né, e um vai agregando, vai passando, né, vão aprendendo também esse vocabulário, né, tudo. Sim. Quer falar? Do quê? Da pergunta dela sobre... enfim. Tá. Pode falar. Você está mais na área da publicidade também, né? E o Leandro, outro dia, conversando comigo, falou assim, é legal porque eu vejo assim, o pessoal da publicidade também se encaixando em várias frentes, né? Porque eles têm várias funções dentro da agência, o que ajuda também bastante nessa questão da capacitação, né, Luiz? No jornalismo em si, a maioria chegava, obviamente, para a produção de notícia, né? Então a gente sentia, eu fiquei durante... Desses 17 anos que eu fiquei lá, 8 anos eu fiquei à frente como chefe de redação. Então, todo o recrutamento ficava a par e o acompanhamento de produção. Tudo. Então, a gente tinha uma grande dificuldade de fazer engrenar. Né? A gente sentia que chegava um pouquinho cru ainda.
E eu vejo que hoje na publicidade, talvez até mesmo pela publicidade, está muito próxima da produção do dia a dia de todo mundo, a gente sente que esses alunos chegam mais bem preparados na publicidade, sabe? Prontos para assumir um trabalho no digital, ou, por exemplo, na produção de notícia, claro que tem na produção de conteúdo, de redação. Então, assim, a gente sente que, claro, cada um tem as suas aptidões, mas as possibilidades elas são maiores. Ou trabalhar no atendimento, ou trabalhar na criação, de fato, né? E respondendo a sua pergunta sobre mercado em si, se a gente vislumbra outras possibilidades, como eu disse, são muitas. A gente tem um universo multimídia. Então, acho que dentro dessa quantidade de mídias disponíveis, há possibilidades de trabalho, né? E dentro do jornalismo em si, a gente tem todos os veículos de comunicação, né? Pensar em jornal, rádio, TV, todas as plataformas digitais, os canais de streaming, enfim, é infinito, né? Os blogs pessoais. Sim, lembrando do empreendedorismo, né? Porque antes, na minha época, a gente pensava muito assim, empresa, né? Eu vou sair, vou trabalhar em tal empresa. Hoje, antes mesmo de começar, eu estava vendo um ex-aluno aqui que ele abriu a produtora dele. Então, ele já está oferecendo serviços também. Então, acho que isso também facilita bastante. Você já identifica o que você gosta, começa a se aperfeiçoar, né? E você vira empreendedor também. Então, isso também é muito legal. O Papai Educa, por exemplo, para mim é o meu empreendimento pessoal. Né? E mesmo eu não pensando estrategicamente que isso iria acontecer. Porque a partir do momento que eu comecei a ganhar visibilidade de conteúdo, obviamente me tornei interessante para as marcas, que começaram a me procurar. Todo mundo fala assim, mas como que acontece? Né? Muita gente me perguntou assim, como eu faço para fazer uma propaganda? Primeiro você tem que ganhar mercado, eu estou deixando longe aqui o microfone, né? E ganhar mercado, vai me posicionando, gente, qualquer coisa. Ganhar mercado, ganhar espaço, né? Espaço para visibilidade para poder acontecer, né? Você não vai sobreviver de recebidos. Né? Apesar de muita gente achar, né? Apesar de muita gente achar, inclusive achar que deve postar os recebidos pagos, achando que postando vai ter um retorno da marca, porque você, olha, né, a marca me viu. Me respondeu no direct. Eu acho o máximo isso. Quando você profissionaliza e fatura em cima disso, né, fatura, como disse, se organiza para poder trabalhar de forma remunerada, aí sim as coisas acontecem. Enquanto você trabalha de graça, você pode até receber uma outra coisinha, mas não vai passar disso. É bom ter essa visão também, porque as pessoas têm essa visão meio fechada para essa questão de recebi recebidos. Aí você vai olhar lá a pessoa e nem é tudo isso, né? Às vezes ela vai ganhando o espaço dela devagarzinho. E aí, às vezes, acontece do nada, assim como aconteceu com o Leandro, né? Sim. A gente está falando de craque, que é craque, joga em qualquer lugar. E esse é o conceito criativo. É isso, amiga? Conceito criativo. Da 10ª jornada de comunicação que vai acontecer aqui na Escola de Comunicação. E aí a Pro tá por trás disso tudo, organizando. Então ela vai explicar um pouquinho para vocês sobre o evento. Bom, a 10ª jornada de comunicação, ela vem depois de uma época aí que estava todo mundo com saudade, né, de ter um encontro presencial, de se ver. E ela vem com alguns diferenciais. Primeiro, né, o primeiro dia não vai ser uma palestra, né? Então a ideia é de ser um bate-papo gostoso com profissionais de diversas áreas, né? Dentro da comunicação, é claro. Então nós vamos ter 4 convidados falando das suas experiências profissionais e depois abrindo para a gente conversar mesmo. Que a ideia é fazer uma troca aí de conhecimento, né? Que é o tema da nossa jornada, comunicação é conhecimento. E no segundo dia vão ser várias oficinas em várias áreas também, com vários convidados. Então, pessoal, não deixe para fazer a sua inscrição no último momento. As inscrições já estão abertas, corram lá, façam a inscrição, né? Principalmente na oficina que você gosta. Algumas oficinas já estão esgotadas. Que as vagas são limitadas. As vagas são limitadas. O evento é gratuito.
né? No primeiro dia, os alunos estão pedindo, quem puder trazer um litro de óleo para a gente depois doar, fazer uma ação social. Então, a gente está pedindo, galera, venham, tragam um litro de óleo, que o pessoal vai fazer uma doação e depois tudo isso fica registrado para vocês acompanharem. Sem contar que é a primeira vez que a gente faz um evento fruto de um projeto integrador com a publicidade. Então, os alunos de publicidade estão desde o começo do semestre pensando todo o planejamento da divulgação do evento. Então, está sendo uma experiência muito bacana, acho que está agregando bastante, né, envolvendo os alunos, porque é o que a gente quer, que os alunos estejam envolvidos, que participem, que venham mesmo, que eu acho que vai ser muito enriquecedor. Sim, a Mafer faz parte da turma, do sexto turma de publicidade, que está cuidando desse projeto integrador. Quer falar, amiga, o que você está achando? É muito interessante quando a gente não só vive o evento no momento, faz a inscrição lá e vai fazer o evento, né? A gente está desde o começo do semestre, como a Pro falou, cuidando da parte de comunicação mesmo, de campanha de comunicação. E falando do lado da publicidade, é muito interessante como a gente tem essa vivência de um evento real, né? Tanto é que a professora Thaisa, que é a coordenadora da disciplina, ela falava, o evento vai acontecer com vocês ou não trabalhando para que isso aconteça. E isso é uma situação real. Ela falou, isso é uma vivência real de um evento que vai acontecer, vocês querendo ou não, trabalhando ou não. Então, trabalhem bem para que tudo ocorra bem. E falando da parte de aluna, é uma experiência incrível. A gente tá dando uma surtada de vez em quando, né? A gente conversa com a professora dos professores, né? A gente procura muito a professora para colocar tudo em ordem, mas assim, tudo vale a pena no final e a gente espera que o evento seja um sucesso. É para isso que a gente está trabalhando também. Leandro vai estar aqui no primeiro dia, né? Batendo papo com o pessoal, junto com os outros 3 convidados. E a gente quer saber o que podemos esperar desse primeiro dia. Desse evento, né? No geral. Eu acho que o evento é de extrema importância, porque na hora que você pensa em mercado aí, você prepara evento e pensa em estratégias o tempo todo, né? E espero contribuir com vocês e poder aprender também. Eu sempre falo que em cada encontro desse a gente acaba voltando mais enriquecido, com uma entrega muito mais... com um recolhimento maior do que a entrega, né? E é isso aí, estou à disposição. Acho que é essencial não só vocês estarem participando nessa organização, quanto hoje, olhando do lado de fora, eu vejo o quanto esses debates foram indispensáveis para me trazer segurança com relação à questão de mercado mesmo, assim, sabe? De olhar e falar, poxa, me inspiro nisso, quero fazer isso, né? Me lembro de muitos, assim, na hora que eu começo a pensar nas semanas de comunicação todas, e inclusive eu já palestrei numa semana de comunicação, na 20ª semana de comunicação da Unesp, e foi muito legal, assim, então é sempre um prazer estar aqui, e cada vez que eu volto aqui para a faculdade, fico regado de nostalgia. A jornada vai acontecer nos dias 7 e 8 de novembro e vai a partir das 7 horas, né, Pro? Isso, às 19 horas. Os 2 dias começam às 7. Os 2 dias. O primeiro dia e o segundo dia são várias oficinas, então quem se inscrever na oficina já vai direto ao local da oficina, né? E é só participar, aproveitar esse momento para fazer esse network, para conhecer essas pessoas que estão de fora, né? Como que se diz, né? Na publicidade a gente tem que ser lembrado, então a gente tem que aparecer para as pessoas lembrarem, né? Eu brinco na sala de aula que eu falo assim, apareçam, vão lá, oi Leandro, tudo bem? Eu sou a Gisele. Daqui uns anos, sei lá, uns dias você vai encontrar com o Leandro, você vai falar assim, lembra de mim? Ele não vai lembrar, mas ele vai falar assim, lembra, claro, eu estava lá naquela. Daí você começa, né, a fazer o seu relacionamento, e isso é muito importante. E é esse processo de humildade mesmo, assim, que faz o profissional crescer, sabe? Eu acho que, igual a gente falou, além desse envolvimento, da gente estar sempre, apareceu tal coisa, vamos abraçar, vamos fazer. Porque também, quando aluno, abracei projeto de rádio em escola, fiz várias coisas que achava que eram importantes para esse fortalecimento. E aí eu conheci pessoas, e dessas pessoas apliquei um projeto de rádio numa escola em Machado, e de lá saiu um aluno de comunicação que era o Emerson Sanches. Né? Que legal! Que é jornalista, né, trabalhou na TV, na Globo,
Então, assim, É muito importante esse leque. é muito importante, né? Tanto pra gente, como no acolhimento, quanto no que a gente pode causar nas pessoas nesses contatos. Isso. O primeiro dia vai ser no Auditório Buriti. Isso? No Auditório Buriti. E não se esqueçam de trazer 1 litro de óleo pra gente fazer a doação e vai ter depois. uma surpresa. Então, vocês, por favor, a Rai tá cuidando dessa surpresa. Vocês, por favor, Façam suas inscrições. A gente não pode falar por enquanto. A gente não pode falar por enquanto. Nem spoiler. Nem spoiler. Mas vai ter uma surpresa. Vai dar tudo certo. Mas não esqueça de fazer a sua inscrição lá no site da Unoeste. Isso. O link para se inscrever também tá na bio do Instagram da comunicação. @comunicação no Oeste. Tá lá o link na bio para vocês se inscreverem. Agora a gente vai para o nosso quadro de dicas. Sim. Um dos quadros do nosso podcast é o Dicas. E a gente acabou falando durante o bate-papo, mas a gente queria reforçar. Então, dicas para ser um craque que pode jogar em qualquer lugar. Então, dicas principalmente para os alunos da comunicação para aproveitar mais o mercado de trabalho. Bom, vou falar o que eu sempre senti desde a época da redação. Seja proativo. Né? Então, esteja preparado, mas também esteja sempre disponível para as oportunidades. Uhum. Tenha humildade, né? A gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que acho que são os pontos mais importantes que, pelo menos assim, de imediato me vêm. Eu vou concordar com a Gi. Eu acho que disponibilidade, acima de tudo, apareceu alguma coisa, não pensa muito, né? Vai e abraça, tenta se entregar ao máximo e humildade para poder subir degrau a degrau, sabe? Porque as coisas não acontecem assim de uma hora para outra, né? Você não vai sentar numa bancada de telejornal de um dia para o outro. Você não vai ocupar um cargo de head numa agência de comunicação de um dia para o outro, né? Então é ter humildade para reconhecer o processo de aprendizagem, estar disponível para essa aprendizagem e fazer as coisas com dedicação, né? Eu falo que às vezes muita gente fica pensando em pessoas talentosas, não. Muitas vezes a entrega e um trabalho de qualidade ele é muito mais importante do que um talento vazio. Uhum. Então a gente tá no caminho certo, viu, Rai? Estou sim. Bom, gente, vamos então para a minha dica da Mafer. Sim. Quer falar, amiga? Nossa dica é sempre um perfil. A gente sempre indica um perfil. E hoje a gente vai indicar o perfil de quem? O perfil de quem? Quem será? De quem? Nossa! A gente vai indicar o @ do Leandro, o @papaieduca. Segue lá, tem conteúdos muito legais, com um perfil muito interessante, de fácil entendimento. A gente já deu uma vasculhada, deu uma stalkeada antes. E já conheceu um pouquinho, dá pra conhecer um pouquinho mais da família do Leandro também, uma família linda de 3 filhos, né? 3. Não, 2 meninos e uma menina. Lindos, eu fiquei apaixonada. Tava vendo ontem, eu fiquei apaixonada. Mas a gente vai indicar esse perfil hoje pra vocês conhecerem um pouquinho mais dele, da vida dele, da profissão dele. Ele posta bastante coisa interessante lá. E essa é a nossa dica. É isso. Gente, os episódios do Se Quiser Pode ficam disponíveis no canal do Imprensa Lab. Não se esqueça de seguir o @ da comunicação e o link para se inscrever na jornada tá lá. Só apertar lá no link da bio. Não se esqueça de seguir também o @ da rádio, Rádio Lab no Oeste, e o @ da TV Escola no Oeste. E agora a gente vai pedir para a Pro falar o @ dela. Do Leandro a gente já soltou aqui. O meu é Gisele, com 2 L's, Gisele Tome, que é de Tomé, tá? Isso, o meu é @Pedroso16. E o meu é @MariaFertf. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de Obrigada. vocês, por esse bate-papo. A gente que agradece. Eu agradeço muito esse momento. Acho que é sempre uma oportunidade muito legal da gente estar falando do que a gente escolheu para viver, né? Que é a comunicação. Muito obrigada. Obrigado, Rai, Mafer, Gi, um privilégio estar aqui do seu lado mais uma vez, né? Durante tantos anos. E obrigado pelo convite, obrigado pela citação do perfil, né? E vai ser um privilégio estar com vocês novamente na jornada de comunicação. Isso, a gente se vê na jornada, gente. se vê Não na esquece de se jornada. inscrever, viu, gente? Beijo. Beijo. E até o próximo episódio. Tchau.